O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin, o convidado de hoje é Conrado Giulietti, companheiro de profissão, jornalista que é, amigo de gastronomia, de comilanças por aí e de uma vida de longa data já. O Conrado Giulietti, amigo da Central 3, da casa, já teve podcast na casa e hoje mora nos Estados Unidos. Ele fala com a gente direto dos Estados Unidos e fala sobre os Estados Unidos, sobre morar longe de pessoas da família, fala sobre saudade, sobre memórias, sobre memória alimentar, inclusive. A gente fala sobre uma porção de coisas. Eu te convido a acompanhar o nosso papo, a nossa entrevista. Peço que você faça companhia para a gente. Vamos ouvir. Conrado Giulietti, o Conca, obrigado por estar comigo em O Monolito e obrigado por sempre dignificar a Central 3. Você é amigo da casa de longa data, amigo que bateu na porta da nossa casa, entregou um papel com uma ideia, uma não, duas. Conrado, para quem não sabe, apresentou 2 podcasts no passado da Central 3, o passado ainda no nosso primeiro estúdio, um estúdio que dava para ouvir o canto dos passarinhos do lado de fora, porque não tinha o isolamento acústico, mas era uma baita de uma casa, um baita de um lugar. Conrado lá apresentou o Playbook, podcast para futebol americano, e aí vem uma outra paixão, a paixão gastronômica. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Conrado apresentou o Prato Feito também na Central 3. Entrou e saiu pela mesma porta, sou muito grato a isso. A Central 3 é uma soma de todo mundo que girou aquela catraca imaginária e muito mais do que números, patrocínios, audiência. É o jeito com que se entra e sai da Central 3 que define essa casa. Conca, hoje você mora nos Estados Unidos, né? Sim. Já faz 7 ou 8 anos, Conca? Eu tô indo Aí, pro né? 8º ano. São 7 anos e meio. Foi março de 2018. Então, em março agora eu faço 8 anos. Você já está, então, mais do que instalado. 8 anos é uma vida, é bastante coisa. Você está vendo, inclusive, o teu filho se alfabetizar em inglês e viver, né, do zero uma cultura que não é a cultura do Canto do Forte, da Praia Grande, né? E eu tenho uma pergunta, na verdade são 2 perguntas em uma. A primeira pergunta é: como é a primeira noite de um imigrante? E a segunda é: como é a primeira noite de um imigrante? Eu não estou fazendo aqui o abujanra de repetir a mesma pergunta, mas é porque ela tem 2 sentidos. Uma é a primeira noite mesmo. Cheguei do aeroporto, fui para onde eu ia passar os primeiros dias e fiquei. E a outra é: quando é que você sacou que o caminho tinha sido trilhado e não tinha mais volta e você estava aí para valer? Bom, Yamin, abraço, obrigado pelo convite. A recíproca é mais do que verdadeira. Eu guardo com muito carinho tudo que a gente fez junto e o que a Central 3 construiu. E hoje a gente vê tanto podcast por aí. Eu faço inclusive um aqui, especificamente para o time que eu trabalho aqui, para o Patriots, e eu fico lembrando e eu brinco, né? Sou do tempo que podcast era podcast mesmo. Você baixava para ouvir o MP3 e tudo mais. E lembrando exatamente dessa época tão gostosa que a gente teve. Olha que pergunta boa que você me fez. A primeira noite, lá no dia 5 de março de 2018, que foi o dia que eu cheguei e que eu fui para Boca Raton, no sul da Flórida, porque eu cheguei mesmo no dia 5, eu fiz um voo de dia. Então a primeira noite foi do dia 5 para o dia 6. Foi uma noite recheada de excitação, de animação mesmo, de caramba, a gente fez, a gente veio, porque eu preciso para isso, e eu não pretendo me alongar aqui, mas eu preciso para isso mostrar por que a gente veio, o que aconteceu. E toda vez que eu falo a gente, não é aqueles personagens que falam em terceira pessoa, né? Porque sou eu e a minha esposa, eu e a minha companheira, eu e minha parceira, que se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje. E o meu cachorro, que o meu cachorro veio também. Meu cachorro de Praia Grande, meu vira-lata, Luigi, que tem 10 anos. Ele não veio nesse 5 de março, ele veio 10 dias depois.
despachado, tá? Uma experiência terrível que eu nunca mais faria. Mas enfim, a gente era condição sine qua non que o cachorro viesse, né? Foi o nosso primeiro filho. Tá aqui, firme e forte. Já viveu bastante, assim, experiências. Mas vamos lá, voltando para aquele contexto. Eu vivia um momento profissional em que, se você olhasse por fora, parecia algo assim muito promissor e muito bom e uma posição dentro de uma empresa que eu sempre gostei muito, que eu estou de volta hoje numa função completamente diferente, né, que é a ESPN, mas ocupando um cargo executivo, tendo um bom salário, morando perto do meu trabalho, vivendo num apartamento legal que a gente tinha, mas tanto eu quanto a Thalita, que também trabalhava na ESPN, numa área diferente, a gente começou junto, se conheceu, ela produtora, eu repórter, mas depois os caminhos foram diferentes, eu fui para uma área executiva, ela foi para uma área, enfim, de business mesmo, que negociava com operadoras de TV, e era uma época super estressante, porque operadora de TV a cabo, né, essa coisa que está ficando no passado, na época, você imagina, quando começou a transição, então era muito estressante para ela. Nós dois estávamos esgotados, emocionalmente esgotados, nós não estávamos felizes. Hoje, 8 anos depois, eu consigo olhar para trás e entender que aquela foi uma etapa muito importante, mas eu consigo entender também que a gente não era feliz. A gente não era feliz. Em janeiro daquele ano, então 2 anos antes dessa primeira noite, a gente estava de férias nessa cidade, Boca Raton. A gente começou a ter, a gente começou a ir algumas vezes, porque eu tenho até hoje uma família de amigos que a gente se conheceu no Twitter, que coisa maravilhosa, mas que sempre nos recebiam, e nós estávamos numa dessa noite lá fazendo um churrasco em janeiro, perceba, aliás, dezembro. E Thalita foi dormir e eu tô conversando com esse meu amigo, Humberto Bal, o apelido dele. A gente está falando sobre vida e eu olhando aquilo e eu encantado com aquela região, obviamente com o olhar de turista. Mas aí eu começo a aprofundar assim, tá? E morar aqui? Quanto que eu preciso de dinheiro para morar aqui, né? Ah, aí começa a fazer conta, mas tudo no campo hipotético. Ah, de um aluguel você vai precisar de tanto. Ah, você precisa de um carro aqui, tem transporte público naquela região, basicamente. Ah, tal. Ah, um celular, não sei o quê. Não, eu falei, mas eu não quero vir para ficar numa situação em que a gente vai não poder fazer nada, tal, não sei o que. Não, você vai precisar de um visto. Ah, como é que é o caminho para o visto? Olha, o primeiro caminho você pode vir estudando, ou a Thalita pode vir estudando, ela sempre tinha essa vontade, não sei o quê. Não, mas para isso custa tanto. Aí fui fazendo continha. E era um momento de vida que a gente ainda não tinha o Henrico, tinha só nosso cachorro. Então a gente tinha lá uma economia. E quando eu olhei aquele número, que meses depois se provou muito irreal, mas eu olhei aquele número e falei, cara, com o que a gente fez de economia, dá para ficar um ano sentindo. Beleza, fui dormir, Thalita já estava dormindo. No dia seguinte eu acordo, isso é a noite de dezembro, ainda não é a noite do 5 de março. Quando eu acordo, eu viro para ela e falo assim: a gente sai olhando aquele lugar, porque Boca é uma cidade muito. É muito assim, ela é toda construidinha, né? Toda artificial, então é tudo muito bonita, a árvore é podadinha, tudo. Então, assim, olhando aquilo, tal, sempre um calor, temperatura boa. Eu falei para ela assim: e se a gente mudasse para cá? Ah, mas como assim? Falei, pô, ontem à noite você foi dormir, a gente continuou conversando, fui fazendo umas contas. Pô, se a gente tiver X por mês, dá para viver tranquilamente. Mas vamos fazer o quê? Falei, não sei, vamos vir, vamos sentir, nem que seja um ano sabático e tal. E aí eu falo para todo mundo assim, a mim, que naquele momento, por isso que eu falo de parceria de vida, assim, se ela falasse, ah, vamos ver, a gente não estaria hoje aqui. A resposta dela, como em muitas outras coisas que nós fizemos juntos, mesmo antes de casados, assim, a resposta dela foi: vamos. E aquilo foi muito rápido. Então, isso é dezembro, festas. Eu volto para o Brasil de férias, não estava de férias, e comunico à ESPN que vou sair. Que foi um susto para todo mundo. Mas a gente fez tudo muito rápido. A gente conversa primeiro com os nossos pais, que de uma maneira ou de outra dão uma benção, falam, vai, a hora é agora, tal, não sei o quê. Então, passou 3 meses, vamos dizer, daquela noite em que eu fiquei fazendo contas, e chega essa primeira noite aí do dia 5 de março. E era uma noite muito de excitação mesmo, de caramba, estamos aqui, que doideira. A gente vai passar a primeira semana na casa desses amigos.
com a liberdade deles, ó, fiquem o tempo que precisar, mas obviamente a gente já estava, não, vamos buscar um lugar para morar, para ir trazer o nosso cachorro. E foi tudo muito rápido, a gente encontrou a casa que a gente morou a primeira, assim, nessa primeira semana. Então essa foi a primeira noite ali. É a noite que você fala, meu Deus, estamos num mundo novo. A segunda pergunta, a noite de um imigrante, ainda hoje, e durante muito tempo essa foi a minha realidade, sempre foi uma noite de angústia, de incerteza, algumas vezes de medo, porque, e para isso eu também preciso colocar contexto, mas a gente vem numa condição legal, mas as coisas vão avançando e aí a gente vai fazer uma tentativa de se legalizar completamente, né? De ter o tal do Green Card. E isso demora muito, porque coincide muito a época que a gente faz a aplicação com pandemia, tudo. Então, e eu tenho isso até hoje, é muito louco isso, porque a gente tem o Green Card já há alguns anos, mas dado o contexto atual, mas não só pelo contexto atual, mas ainda mais no contexto atual, em que o imigrante é visto de uma maneira geral, né? Eu estou generalizando, obviamente, porque eu ainda encontro bons exemplos, graças a Deus, mas é visto como um inimigo, ou como não quero você aqui, esses tempos tão doidos que a gente está vivendo no mundo, né? Que o diferente é visto como. Então, assim, eu estava dizendo da insegurança, porque eu tive durante muito tempo, e às vezes isso às vezes aparece assim, de sempre achar que eu estou errado, sempre achar que eu estou. Então, sei lá, eu não dei seta para entrar à direita no carro, eu sou parado pela polícia, que é um processo normal. Isso sempre me causou uma apreensão mais do que o normal, porque eu sempre acho que eu estou devendo, que eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso é uma coisa que com o tempo diminuiu, mas de uma forma ou de outra está sempre aqui. Então, por mais que a gente ame a vida aqui, a gente esteja super adaptado, o nosso filho cresce aqui, o nosso filho está na escola, está se educando, como você falou, ainda que a gente só fale, né, português com ele, tente manter a conexão e a raiz dele com o Brasil, mas existem os momentos dessa incerteza, dessa angústia. Eu acho que nunca, nunca, pelo menos para mim, esse vai ser o meu país. Nunca vai ser. Então, tem o lado bom, que é muito bom, e que é a parte que todo mundo vê, a parte da rede social, é a parte do trabalho, que eu me divirto, que eu amo aquilo que eu faço, mas tem a parte do dormir, às vezes, um pouco angustiado. Resposta longa, né? Desculpa. Estamos aqui para isso, Conca. E que bom que você, assim como disse sobre a Central 3, talvez isso valha também para a ESPN, porque hoje, como você disse, voltou a trabalhar para a ESPN e um dia você deixou a ESPN. Mas como é bom a gente deixar portas abertas e deixar as coisas definidas com clareza, né? Sem Sim. acordos turvos ou conversas com acordos tácitos, porque um dia você abriu mão e agora você está de volta a um dos seus trabalhos e você sabe que amigos e amigas, né, pessoas em comum da nossa vida, tem muito olha para você assim com cara, que coragem que ele teve, porque ainda que a gente tenha como conversar sobre o que é essa coragem que a gente fala sempre, porque buscar um lugar para a gente ser feliz não é exatamente um ato de coragem, é um ato de sanidade, é um ato Exato. que deveria ser um cara, né? Pô, então buscar a felicidade, não precisa ter muita coragem para isso. Mas abrir mão de uma carreira, de um lugar de trabalho e sair para tão longe, né, e fica longe porque a gente fica longe não só do nosso posto de trabalho, das nossas opções, mas a gente fica longe de pessoas. E aí essa é a segunda pergunta que eu te faço, ou terceira, né? Em 7, 8 anos, a gente envelhece muito, mas também os nossos pais, também nossos tios, avós. Como é que se lida com a saudade? Sem dúvida nenhuma a pior parte. Eu, assim, eu tenho o privilégio, e é privilégio mesmo, de ter, de pelo menos uma ou duas vezes por ano, reencontrar a minha mãe, ou ela vindo aqui, ou a gente indo aí. O mesmo vale com os pais da Thalita, que também me adotaram, assim, a gente tem uma relação muito boa, eles
enfim, a gente pode depois explorar um pouco mais, mas assim, porque a gente faz duas grandes mudanças na vida, né? A primeira delas é sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Isso que eu te contei lá no começo da Flórida e tal. E aí, no meio desse processo, com o Henrico recém-nascido, a gente muda de estado, e muda mesmo, assim, muda completamente, quer vir aqui para Boston, né? Sai da Flórida e os pais da Thalita têm um papel fundamental nisso, porque eles estavam com a gente, e quando surgiu a oportunidade, foi de novo um movimento de. Não teve será que foi um vamos? Bora? E talvez a gente não tivesse feito se não fosse eles, assim, desde organizar as coisas para mudar de um estado até subir num caminhão, meu sogro, meu sogro, meu cachorro, Thalita, o Henrico recém-nascido e minha sogra vem de avião. Meu sogro, meu cachorro, a gente viaja 4 dias num caminhão na estrada, sabe, para trazer as coisas e foi muito sem titubear. Mas voltando à tua pergunta, é difícil porque quando a gente tem contato todos os dias, basicamente, até com a desculpa do neto, né? A minha mãe quer todos os dias ver o Henrico. E se não vê todos os dias, sente falta e no dia seguinte quer ver. E o mesmo vale para os outros avós também, né? Para os pais da Thalita. Então a gente tem uma conexão muito grande. Mas eu noto cada vez que eu, por exemplo, vejo a minha mãe, quando eu a vejo mesmo, propriamente, eu falo, cara, minha mãe está envelhecendo. E é natural, minha mãe está envelhecendo, né? É o ciclo da vida. Minha mãe vai fazer nesse ano 70 anos. Super saudável, super lúcida, super ativa, indo para um lado para o outro. Mas, por exemplo, morando aqui, a gente teve perdas que nunca vão ser, nunca vão. É muito difícil você conviver com isso, né? Então, por exemplo, no primeiro ano que eu estou aqui, o meu padrasto, que foi o meu pai, faleceu. Eu chego aqui em março, ele faleceu em setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro, naquele mesmo ano. Então foi a primeira grande perda, assim, que eu me lembro. E a gente nunca é muito louco porque você fica numa situação de impotência. No caso do meu pai drasto, eu ainda consegui voltar, porque legalmente falando eu estava no processo e eu podia viajar. Mas depois tiveram outras perdas que eu, por exemplo, não tinha nem a opção de pensar vou ao Brasil, porque com o processo em andamento, pela burocracia do governo aqui, se eu saísse, eu voltaria atrás na fila ou não voltaria, o processo começaria de novo. Então eu perdi uma tia muito querida, uma madrinha, perdi 2 amigos de maneira terrível, jovens, né, da nossa geração, da nossa idade, e assim, tudo muito rápido, e aí você acaba, eu ia dizer, você acaba aprendendo a conviver com a dor, mas não, você nunca aprende, tá sempre aqui, tá sempre orbitando essa saudade, né, essa coisa. Ao mesmo tempo também, sobre a saudade da família, eu percebo, e isso vale também para amizades e tudo mais. Eu lembro no primeiro ano aqui, lembro que eu conheci uma pessoa que me falou um dia assim: você vai ver, depois de uns 3 anos você morando longe, como vai depurar um pouco as coisas. E eu achava que ele estava falando de amigos, assim, aquelas pessoas que, pô, você via sempre, e aí você vai passando o tempo e você fala, cara, não é que você deixa de ser amigo, mas naturalmente os caminhos vão para outros lugares, e quando você encontra essas pessoas, como aconteceu, como eu fui ao Brasil algumas vezes já, você tem aquele mesmo carinho, mas é diferente. Ao mesmo tempo, fortalece muito aquelas pessoas que você fala, cara, aqui são amizades mesmo muito fortes, muito profundas, porque a gente está, às vezes, 8 anos sem se ver, mas está tão forte, a gente continua tão conectado. E com a família a mesma coisa. É louco isso, porque eu vim de uma família italiana, né, que tem essa coisa, está todo mundo junto, todo mundo se mete na vida de todo mundo, aquela confusão, tal, não sei o quê, mas com o tempo depurou um pouco mais, sabe? O meu verdadeiro, e acho que depois de ser pai, de ser mãe, a gente também começa é família, vai ser família para sempre, né? Mas você começa a diminuir um pouco, a afinar um pouco mais essa relação. A distância, nesse caso, acaba naturalmente fazendo isso também, sabe?
O Conrado Juliette, como já disse, é muito ligado à comida, teve podcast na casa sobre, e está em um país, vive em Boston, um país, Estados Unidos, que tem uma cultura gastronômica peculiar, não só gastronômica. A gente não vai entrar em pormenores sobre questões, peculiaridades, embora eu tenha interesse em saber, pelo menos da parte esportiva, Aham. que é uma parte da qual Conrado está totalmente encalacrado. Mas eu não quero falar dos Estados Unidos agora, Conca, eu quero voltar para trás, quero buscar alguma coisa lá do começo da nossa memória alimentar, né? Qual que é o seu berço alimentar, assim? Como é que o seu afeto alimentar foi formado? Quando a gente fala em comida de afeto, em Aham. memória Aham. alimentar, o que te vem à mente? Como é que você começou a se alimentar? Assim, tem tudo a ver. Os meus afetos, eles são completamente conectados com cheiro, com sabor e com cozinha. Sempre foi o lugar que eu mais gostei de estar. Então, tem duas pessoas especificamente na minha vida que são muito importantes e elas estão exatamente. A minha primeira memória e é curioso que hoje eu tento fazer um pouco disso também com o meu filho, e eu vejo que ele. Meu filho tem 4 anos, né? Vai fazer 5 anos que vem. Ele vai também pegando interesse um pouco nisso. A minha primeira memória é a minha avó, a minha nona, fazendo molho de macarrão, colocando num potinho, naqueles pirex marrom, bem específico, que é uma coisa muito nossa do Brasil, assim. Tem uma marca, não sei se é Duralex, uma coisa assim, mas é uma marca muito específica, porque eu lembro que os pratos eram assim também na minha avó, e esse potinho assim, ela colocando um pouco de macarrão e ela me dando para provar. Prova a acidez. Eu não sei com quantos anos isso, porque isso foi um gesto que a gente repetiu muitas vezes, que ela repetiu muitas vezes. E que hoje, quantos anos passaram, sei lá, fico até emocionado. Eu não sei até que ponto ela fazia de propósito. Para que isso se firmasse como uma tradição, era simplesmente natural, gestual dela. É, porque eu pensei nisso falando do meu filho, de como eu faço hoje com ele, mas enfim. Então essa é a primeira memória que eu tenho, assim. E até hoje eu tenho essa coisa meio chata, meio quase pedante, assim, italiana, de eu vou comer comida italiana em qualquer outro lugar, eu acho muito difícil encontrar uma comida tão. Eu adoro comida italiana, tal, mas eu acho difícil encontrar um molho de tomate que tenha o ponto de não acidez que a minha avó me ensinou a ter, sabe? Quando cozinha a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que cresceu muito comigo. Aí, então, assim, tem várias conexões da minha infância com comida. Eu me lembro, por exemplo, que as minhas tias tinham um negócio, tinha um restaurante em Praia Grande chamado Viva a Vida, restaurante de comida natural. Super fora de época, né? Hoje seria uma coisa. Tanto que é um negócio que depois de alguns anos faliu, porque não tinha essa preocupação meio de comida macrobiótica, vegetariana. Então, por mais glutão que eu seja, eu cresci um pouco nesse ambiente. Então, eu saía da escola e ia para o Viva a Vida, onde eu comia arroz integral, comia carne de soja, coisas que, de novo, hoje talvez seria super na moda, né? E na época era meio, nossa, isso aí. Mas eu achava legal e eu tinha gosto naquilo. Feijoada macrobiótica, eu lembro disso. Era com feijão específico, feijão azuki e frango. Era umas coisas que eu lembro e lembro com carinho, assim. E aí, já um pouco pré-adolescente, assim, eu lembro que eu comecei a entregar a marmita, porque elas começaram a criar um negócio, assim, as minhas tias, de fazer entrega de marmita para os comércios, porque era ali no Boqueirão, você conhece bem a Praia Grande. Então eu ia no Banespa, levava para as pessoas que compravam lá. Depois teve uma época que elas faziam uns salgadinhos e eu ia de ônibus até a prefeitura, que já era na Vila Mirim, longe para caramba, para vender esses salgadinhos. Então, tudo com comida. E uma dessas tias, que foi uma das grandes perdas que eu tive já morando aqui, minha tia Cel,
trabalhou com cozinha a vida inteira e ela foi uma grande inspiração para mim, porque ela sempre amou aquilo que ela fazia. Ela nunca foi uma cozinheira de formação, mas ela cozinhava em proporções industriais. Então ela era cozinheira de um Rotary Club em Santos. Eu saía da faculdade e encontrá-la e ficava onde? Na cozinha. E eu ficava ali conversando e vivendo aquilo e sentindo aquele cheiro. Eu sou capaz de falar com você e sentir o cheiro daquela comida. E era sempre muito bem tratado. E a minha tia Cel, quando vinha passar o fim de semana com a gente em Praia Grande, era sempre a coisa da feijoada dela, feijoada da Cel. Era uma coisa assim. Mas o mais gostoso era fazer a feijoada, porque ela gostava de fazer na noite anterior, deixar ela adormecer, porque no dia seguinte pegava mais os sabores. E tinham todos esses rituais que até hoje eu repito, eu faço, fiz recentemente, eu gosto de fazer essa feijoada, meio que é quase que uma oração para ela, sabe? É quase como uma forma de estar com ela ali, e eu tô com ela ali quando eu faço isso. E, bom, enfim, então tá tudo muito ligado à cozinha. Eu sempre gostei de conversar na cozinha, sempre gostei de estar nesse ambiente. Agora, a comida por si só, e aí acho que você vai entrar nisso na questão do esporte e tal, é algo que eu pouco a pouco fui. Não é que eu pouco a pouco fui trazendo, de repente eu saquei que é isso que eu gosto de fazer. Então eu cubro futebol americano aqui, né? Mas quando eu vou para o estádio, eu vou olhar o que está se servindo lá de comida para mim. Através da comida é um jeito muito legal de se contar a história de um lugar, de viver o lugar. E quando eu percebi que essa era a minha vocação, sei lá o quanto ousado é dizer isso, se é a minha vocação, se não é, mas é onde eu tenho prazer de fazer, conseguir misturar as duas coisas, eu percebi que tem tudo a ver com essa origem que eu te falei, com essas raízes que eu tenho ligadas à cozinha, ao estar na cozinha. E foi desde aí que eu comecei a cozinhar, que eu gosto de cozinhar, porque até em terapia às vezes eu falo isso, e a mim, eu estou esticando muito, eu vou parar, mas assim, cozinhar, eu sempre gostei, o ato de cozinhar para os outros sempre me fez muito mais feliz do que cozinhar para mim, ainda que eu sempre tenha gostado de cozinhar aquilo que eu gosto de comer. Eu acho incapaz, eu falava com essa minha tia, que era cozinheira profissional, de fazer algo que eu não gosto, né? Porque eu acho assim. Então tem uma conexão um pouco de você agradar as pessoas que estão à sua volta, um gesto de amor através ali da cozinha. Eu acredito piamente nisso, sabe? E aproveito para te dizer, Conca, que certa vez comi um hambúrguer feito por você, lembro exatamente de você com o rosto úmido de suor e É, aquela coisa com o boné para trás, com um roupão ali, né, de sim. cozinhar. E eu estava com a minha namorada na época e você não me cobrou o hambúrguer. E foi bom, porque eu estava numa fase muito difícil da vida e eu não tinha dinheiro para cerveja. Ah. E você, ao não me cobrar o hambúrguer, eu pude comer um hambúrguer e tomar uma cerveja. E E essa minha tia que eu falei estava é, comigo nessa empreitada lá na cozinha. Tava lá. olha só, eu Poxa, nunca ia te contar isso, mas acho que a oportunidade aqui poxa, pois é. se impõe. É, que Às vezes coisa. o gesto às vezes é muito mais que o gesto. Eu nunca me esqueci disso porque eu estava com a namorada e a gente, né, nós dois estávamos enfrentando um momento muito particular, muito difícil. Eu vou passar uma pergunta para o fim agora, que é Aham. para a gente dar uma respirada. Eu vou perguntar exatamente sobre os esportes, né? Porque você está num país que vai sediar a próxima Copa, a próxima Olimpíada de Verão, já já acabou de sediar um monte de coisa, Copa América, inclusive Copa do Mundo de Clubes, e, no entanto, ela tem a malha própria, a malha que se chama aí de World, né? World Champions, que na verdade são os campeonatos dos Estados Unidos e eventualmente do Canadá ali, mas até que ponto é mito o Conco que a gente conhece aqui no Brasil sobre os esportes americanos? No sentido assim, o futebol é dos imigrantes e das mulheres, o basquete é mais de uma população negra e mais ligada a uma questão cultural, sociocultural, mais progressista no caso. E o futebol americano é mais dos patriotas. Até que ponto isso é chapado e chega na gente de uma maneira irreal? E o quanto essas pessoas realmente gostam do nosso futebol amado e querido?
Eu acho que não é mito, mas eu acho que mudou muito. Eu acho que a gente ainda se prende muito a essas convenções, né? A coisa de dizer que o futebol aqui só as meninas jogam, e até falando isso como um tom pejorativo, tal, mudou muito. Os imigrantes gostam muito do futebol e estão dentro do futebol, é verdade, não é mito. Mas eu sempre questiono, eu sempre vou um pouco mais atrás, assim, né? Ainda mais nos tempos, como eu falei, como eu citei lá no começo, os atuais, né? Ah, os imigrantes, não sei o quê. E eu assim fico pensando assim: esse é um país de imigrantes. Esse é um país que foi forjado, foi formado e conquistou a sua independência através da força do imigrante. Só que tem uma narrativa, eu odeio essa expressão da moda aí, mas tem uma coisa que é assim: o imigrante legal é o irlandês e o italiano, né, que construiu Nova York, tá, não sei o quê. O mexicano não. E o mexicano, ele é muito parte, inclusive, da cultura local, gastronômica, inclusive, né? Porque hoje os caras têm o Taco Day, e é o quê? Tá dentro hoje da gastronomia americana. Taco em qualquer lugar que você vai, qualquer praça de alimentação, qualquer barraquinha, taco. Isso é o quê? Isso é mexicano. Tem uma presença tão importante, né? E eu não estou nem falando das questões que vão mais além da mão de obra, né? Tão necessária. E também, de novo, a gente fala mão de obra, a gente pensa só num trabalho fundamental na agricultura, né? Ah, vamos mandar embora um monte de imigrante, vai ter quem vai colher maçã, vai colher não sei o quê. Mas aqui em Boston, por exemplo, se você vai, aqui é um centro referência de saúde no mundo, você vai no Mass General, que é um dos maiores hospitais do mundo, tem uma porrada de doutor brasileiro, de médico brasileiro também, sabe? Então, eu não quero fugir do que você está me perguntando. Voltando lá para o esporte, eu acho que assim, eles entenderam a força que o futebol tem, quase como assim, por que todo mundo gosta? Peraí, deixa eu olhar aqui. A Premier League foi muito importante para isso. Hoje a Premier League é o campeonato de futebol mais assistido nos Estados Unidos. Você tem uma rede de televisão aberta que transmite e que faz programas pela manhã de sábado. É, e é curioso nessa relação imigrante, só um outro detalhe que sempre me chama muita atenção. A forma como eles popularizaram o futebol inglês aqui é muito curioso. Todos os narradores e comentaristas são britânicos e narram com sotaque britânico. É quase que como se para você narrar em inglês aqui, você tem que ter. É quase como se isso te dá uma credibilidade, afinal, os caras criaram o futebol e tal. Acho muito engraçado isso. Então, por isso que é aquele estilo de narração de não tem. Não, né? Mas aí você vem para o lado latino, tão presente aqui no país. Obviamente que você tem muita gente praticando o esporte hoje, que vem das comunidades latinas, dos imigrantes. Mas hoje eu vejo cada vez mais o futebol mais falado, o futebol mais conversado. Não é mais agora aquela coisa, a última página do jornal. Ah, vamos ter uma nota aqui, não. E obviamente que a presença da Copa do Mundo aqui, dessa Copa de Clubes que teve, ajudou. E tem centros que não são tão centros assim, né? Porque também é um perigo que eu sempre gosto de tomar cuidado com isso, que é o seguinte: os Estados Unidos não são Hollywood e Nova York e Los Angeles. Os Estados Unidos é Kansas. Os Estados Unidos é o interior. Ah, mas como é que pode um país da sua mente intelectual, tecnológica, eleger não sei o que? Mano, esse não é os Estados Unidos verdadeiro. Os Estados Unidos verdadeiro é o campo. É Kentucky, é colheita de milho. Esse é o país verdadeiro de dimensões continentais como o Brasil, né? Mas aí você vai para Kansas. Kansas gosta de futebol genuinamente. Kansas, e ano passado, uma das coisas legais que eu fiz, Kansas tem o primeiro estádio de futebol feito para a prática do futebol feminino. E foi lá a final na NWSL, que a Marta ganhou pela primeira vez. E você vê aquilo genuíno, você vê que as pessoas tá no calendário já. O americano vê o esporte muito pelo calendário. Então, assim, o frio é a época que começa o futebol americano e que fica legal. A NBA vai chegando no verão, você tem o beisebol, porque os jogos em estádios sempre abertos, tal, não sei o quê. E o futebol, o nosso futebol, o soccer, como eles falam aqui, ele está entrando nisso também. Ele já está entrando numa agenda, já de que ali é o jogo. Agora, pô,
Os caras vão parar para ver a final da MLS? Isso ainda não está acontecendo. O Messi aqui ajudou, de alguma maneira, a trazer o holofote, mas eu já vejo na discussão. Eu acho que é um processo, não acho que é assim, mas entendo que depois da Copa, principalmente, a coisa vai ficar... E eu tenho uma experiência pessoal também que virou matéria, Yamin. No ano passado, no dia da final da Copa do Mundo, eu fui a um jogo de NFL em Nova York, no estádio que até então era cotado para ser o estádio da final da próxima Copa, e acabou sendo confirmado, que é o MetLife Stadium. Em que pese o fato de que estávamos em Nova York, uma cidade internacional, muitas colônias, bababi, bababá, bababá, babá, ninguém entrou no estádio até terminar a disputa de pênaltis entre Argentina e França. Tava todo mundo do lado de fora, ou no tailgate nas televisões dos carros, ou no telão que tinha na frente do estádio que estava mostrando. Eu vi, eu documentei, ninguém me contou. Falei, opa, então não é bem assim. Não é que ninguém tá nem ligando. O jogo começou, os pênaltis ainda estavam rolando, tinha muita gente do lado de fora assistindo e depois entrou para ver o jogo de NFL. Um país multifacetado, de fato, né? Um país realmente muito complexo, difícil de se explicar sobre qualquer aspecto, inclusive o esportivo. É desnecessário que se diga, a gente está aqui, a gente não precisou dizer o nome do atual presidente dos Estados Unidos, é desnecessário dizer o quanto o apresentador desse podcast o acha problemático, mas quando eu lembro que, não só o Conca, mas eu tenho mais, pelo menos um par de amigos nos Estados Unidos, e quando eu lembro que eles que eles estão sendo bem tratados e podendo tratar dos seus filhos e criar suas famílias, eu respiro fundo e dou até uma colher de chá, nem falo o nome do presidente, deixo falar fácil, vistas grossas. Isso aí não Agora, vale a pena. o Conca, para a gente ir embora, quando falei para a gente respirar, eu mudei o eixo aqui, que eu ia te perguntar, ia te colocar dois nomes, mas eu acho que as suas respostas já falaram, já ficou bem claro o quanto família é importante para você e o quanto você esse coração brasileiro, italiano, né? Eu ia falar de Henrico, ia falar de Thalita, mas eu vou fazer uma outra, vou falar de um outro nome, que é para as pessoas perceberem o quanto você também o quanto as amizades, e assim a gente faz parte de uma profissão, né, com a profissão do jornalista que fala de futebol, que fala de esporte, pelo menos aqui no Brasil, deve chegar aí até você, mas você deve estar vendo que ano após ano aumenta o sucesso de quem briga, né? Aumenta o sucesso de quem grita, de quem distrata o outro, de quem diminui a opinião do outro, ou porque é bairrista, ou porque é clubista, ou porque é sensacionalista, ou porque é alguma coisa. E então quero falar contigo de amizade. Eu vou te dar a oportunidade de falar sobre um cara que eu não conheci pessoalmente, mas que é uma espécie de unanimidade nesse mundo, mas nesse mundo nosso do jornalismo esportivo, mas nem todo mundo teve a chance de casar diante dele. Você pode falar um pouquinho do Odinei Ribeiro? Claro que posso, por todos os ângulos. Esse é um cara espetacular. Esse é um cara, quando eu te falei daquele processo de depurar amizades e aquelas que talvez não eram tão profundas, obviamente acaba se afastando, aquelas que já eram profundas se aprofundam ainda mais. Ele é um cara que vem para cá, né? A gente já teve a oportunidade de se encontrar algumas vezes, mas assim, vamos lá, eu preciso contar a história, então, de como eu e o Odinei, a gente se tornou muito, muito amigo e confidente, até hoje é uma pessoa que vira e mexe, e é mesmo uma via dupla, né? Assim, eu o procuro para conselhos e ele me procura para conselhos. Quando eu comecei como repórter em Santos, como setorista, do Santos, o Odinei fazia o mesmo para a Rádio Record. O Odinei que já tinha o sonho de ser narrador, porque ele narrava e ele sempre foi narrador. A oportunidade que ele tinha naquela equipe do Fiore Giliotti era, já que você mora em Santos, leva o seu gravadorzinho, faz as entrevistas lá e entra durante a semana no programa esportivo, falando de Santos, e quando der o terceiro, quarto, quinto jogo, você narra. Mas, obviamente, ele era narrador. Então, a gente começa a se conhecer ali. Ali que a gente começa a criar uma amizade. Quando eu vou para São Paulo,
e estou já me estabelecendo ali em São Paulo, o Odinei também está fazendo esse movimento, porque daí ele já está no Grupo Globo, ele entra no Grupo Globo, e cronologicamente talvez eu esteja pulando algumas etapas aqui, mas só para a gente mostrar um pouco dessa relação. Então, assim, subia e descia, né? Porque o Odinei também morava em Santos, eu morava em Praia Grande, então eu sei muito bem como é que era isso, porque eu passei meu primeiro ano de profissional na Rádio Globo subindo e descendo todos os dias. Às vezes, quando eu terminava, eu fui estagiário da Rádio Globo um tempo, durante um tempo, não, um bom tempo, quase 2 anos, e eu peguei ainda o final do plantão esportivo como um plantão, uma coisa, uma sessão mesmo, uma editoria. Então eu aprendi muito com Domingos Machado. Ficava lá, que era o grande plantão esportivo, estava naquela salinha fechada o domingo todo. Às vezes, a jornada de sábado terminava tão tarde que compensaria mais para mim, que tinha lá meu Fiat Uno e dirigia de Praia Grande para São Paulo todos os dias, como eu tinha que estar de volta no domingo, sei lá, de manhã, entre voltar para Praia Grande, dormir, acordar, pegar o carro cedo e subir, muitas vezes, e eu não estou falando isso para fazer tom melodramático, nada disso, porque só para entender onde entra a minha amizade com o Odinei. Muitas vezes eu dormi no estacionamento da Rádio Globo porque era mais fácil. E porque para mim tá tudo bem, eu sempre fui esses caras. Agora eu tô ficando mais velho, tá ruim de dormir, mas sempre encostei em qualquer lugar e dormia tranquilo. Então, quando o Odinei tá fazendo esse projeto, esse processo no Sport TV, no Grupo Globo, de ir e voltar, não sei o quê, eu não sei quando foi a primeira vez, mas pintou uma vez do tipo, cara, fica em casa, fica no meu apartamento. Eu morava sozinho, tinha um apartamento pequenininho ali na região de São Judas, do metrô São Judas, fica ali. E foi ficando, e foi ficando. Nunca a gente sentou e teve uma conversa e falou assim: ó, a partir de agora a gente divide as contas, porque nem era essa a intenção. Por quê? E aí vem a essência do que é a nossa amizade. O Odinei é uma pessoa abençoada, assim, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa de uma paz, e é uma pessoa daquelas que a gente conversa e isso te traz uma paz tão boa. Então, todas as vezes que ele fala de mim, eu me sinto tão constrangido, porque ele fala de coisas assim do tipo, não, porque você me ajudou, você abriu a porta da sua casa quando eu não tinha, para dormir num colchãozinho lá no canto, tal. Aquele apartamento era gelado, cara, era colado na Avenida dos Bandeirantes, e você abriu a sua porta. Eu falo, cara, eu não fiz nada. Isso não é nada. E aí eu falo, você, e eu já falei isso pra ele, tô falando aqui, eu já falei isso pra ele. Você não tem ideia do quanto você me ajudou. Quantas e quantas conversas profissionais, amorosas, pessoais eu tive com você durante a noite aqui, que a gente sentava e ficava, e ficava, e ficava, que aquilo me fazia tão bem. Então, assim, eu nunca precisei. Ele nunca precisou cobrar isso de mim, eu nunca precisei cobrar isso dele, porque é essas coisas naturais. E aí, quando eu vou casar com a Thalita, a gente é muito parecido no que diz respeito à fé. Nós somos pessoas de fé, mas não de religião. A gente acredita no poder da energia, em um Deus, em praticar o bem. A gente é muito parecido nisso. Então, casar na igreja, para mim, não faria muito sentido. Não era uma coisa que. Mas, ao mesmo tempo, eu queria transformar aquele momento em algo que fosse. Que a gente tivesse alguém que pudesse falar de amor. E na hora me veio o Odinei. E a Thalita, que ama o Odinei também, falou: cara, vai ser demais. E foi a coisa mais legal que aconteceu, assim, entre tantas da nossa amizade, foi isso. O Odinei virou o celebrador do meu casamento. E ele falou: mas você quer que eu faça o quê? Que eu apresente como se fosse um evento? Eu falei: Odinei, eu quero que você faça o que venha no teu coração. Então o Odinei meio que seguiu um ritual, por conta de, né? Ah, agora entra, não sei o quê, mas também falou de amor, contou as nossas histórias ali e tal. Então eu tenho um privilégio de ter o meu casamento como um grito de gol, porque ele fala, pode beijar por todos os ângulos, tal, que é uma coisa espetacular. O tempo passou, eu mudei de país, a gente está em países diferentes, mas é como se a gente tivesse todo dia junto. A gente se fala, quando a gente não se fala, a gente retoma e o papo é sempre gostoso. E eu mando um abraço pro Odinei, nunca conversei com ele, como disse, né? Não nos conhecemos, mas quando ele ouvir este podcast, saiba de uma coisa, viu, Odinei? Quando eu citei o teu nome, que eu tô vendo a imagem do Conca, quando eu citei o teu nome, o sorriso que este homem abriu, você gostaria de ter visto. O sorriso de quem realmente ouviu um nome
que mexe com o coração. E eu sorri também, viu, Conca, quando te fiz o convite para participar do Monolito e você respondeu exatamente 2 minutos depois, já aceitando. Isso para mim conta muito. Você sabe que a comunicação independente é muito mais legal de contar do que de viver. E a gente recebe 9 nãos para cada sims, mas eu gosto muito dos sims que eu recebo e te agradeço pelo seu sim, por você estar aqui, separar um tempo para conversar comigo, com o Monolito. Infelizmente, não posso te visitar aí no momento atual, porque tá difícil de tirar o visto, ainda mais para quem é tão vocal, digamos assim, para quem não se omite. Mas o teu abraço, que é um abraço bem gostoso de receber também, um abraço forte, um abraço que eu sinto saudade, e espero que ele aconteça, que não demore muito para acontecer. Obrigado por estar aqui, viu? Pô, Yamin, eu, assim, conversar com você, ainda mais nesse tom, assim, de... A gente podia estar sentado agora tomando uma cerveja e continuando, assim, porque tem tanta coisa, né, para falar, tanta história, tanta coisa. Para mim é um prazer, porque eu também adoro te ouvir, adoro ler você, Paulo, assim, umas coisas assim, Paulo Júlio, enfim, a gente tem essa admiração mesmo. Eu tenho uma admiração. Você falou aí de passagem, né, dos tempos que a gente está vivendo no jornalismo. Eu sei como é que tá. Sei porque, inclusive, tentei me afastar de alguma maneira, porque é uma parte de tristeza de ver gente. Porque tem gente que você já não esperava nada, então, assim, para mim. Mas tem gente que você fala: caramba, pô, até ele, até, pô, não estava esperando. Então, tem um misto de decepção e, ao mesmo tempo, de um ambiente muito tóxico. A gente que gosta tanto de futebol, gosta tanto de esportes. Eu ainda prefiro conversar de futebol com caras como você, como o Dimas, aquele grupo que a gente tem lá, que ficou lá, vai que sempre nos momentos assim, é curioso que quando acontece alguma coisa mágica, eu sempre penso nessas pessoas, que são pessoas que eu falo, cara, eu me identifico como eles estão vivendo aquilo, que eu sei que eles estão vivendo desse jeito, que ainda tem amor, que ainda tem paixão, não tem raiva, não tem ódio, mas está cada vez mais raro. Estou dizendo tudo isso para falar que, poxa, eu estou sempre à disposição, mesmo. Obrigado. Foi uma delícia. Muito, muito, muito obrigado, Conca. Valeu pelo tempo dedicado a falar com o Monolito. Eu agradeço a você também por ter separado um tempo para nos ouvir. Você é amigo e amiga da Central 3 do podcast O Monolito. Esse podcast é quinzenal, então semana sim, semana não, um episódio novo chega no seu tocador preferido. Enquanto isso, visite nossa cozinha. Certamente tem algum episódio que você vai gostar no nosso acervo. Grande abraço, tchau, tchau.